1 Samuel, capítulo 30. Nós vamos ler até o verso 6. Eu brinquei hoje pela manhã falando que a gente gosta de falar dos defeitos dos outros. Da gente a gente nunca gosta, né? Mas dos outros a gente gosta. A minha intenção não é falar dos defeitos dos servos de Deus lá do passado, mas falar de algumas tomadas de decisões erradas e como Deus agiu na vida deles, apesar das fraquezas, apesar das debilidades, apesar dos caminhos às vezes tomados de forma errada, como Deus agiu de forma misericordiosa, bondosa, restaurando assim a vida dos seus servos do passado. E eu gosto disso porque nós nos vemos na história deles. Não são super-homens ou super-mulheres, são pessoas de carne e osso, sujeitos também às debilidades, aos questionamentos, às fraquezas. E o que é importante em tudo isso, que apesar de tudo isso, eram homens e mulheres de fé, chamados por Deus, e nós podemos aprender com eles de forma especial. E essa é a história que nós vemos aqui nesse texto. Diz assim: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com um ímpeto contra o sul de Ziclague, e esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Vamos ler juntos a última frase? Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Deus abençoe a sua palavra, irmãos. Não feche a sua Bíblia, mantenha aberta.
tempo de seminário, isso lá pelos idos de 82, 83, não lembro exatamente a data. Dinheiro à conta para voltar para casa. Peguei o ônibus de Campinas para São Paulo com dinheiro contadinho. E lá em São Paulo eu ia pegar o ônibus que ia para Lavras. E parei na rodoviária, eu tinha ganhado um livro especial chamado Deus é Soberano, do Pink, teólogo reformado. E eu sentado ali na rodoviária Tietê, estava inaugurando a rodoviária Tietê, terminal de Tietê, lendo aquele livro entusiasmado, e eu disse, é isso aí, descobri, Deus é soberano. Todas as coisas acontecem debaixo de um propósito soberano de Deus. Que doutrina maravilhosa, essa doutrina que nós reformados gostamos de reafirmar. E distraído com o livro, de repente eu percebi que estava em cima da hora de pegar o ônibus. E desci correndo e não sabia para onde ir direito, tanta confusão, muita gente, perdi o ônibus. E aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, e agora? O dinheiro não dá para voltar para Campinas, não dá para ir para frente. E aquilo que eu sempre critiquei, aquelas pessoas que ficam pedindo dinheiro na rodoviária, eu vou ter que pedir. E aí um grupo, e aí eu vi que eu não era tão mineiro assim, porque tinha um grupo ali que também, a semelhança, perdeu o ônibus. E nós ficamos ali sem saber, e aí um disse, vamos pegar um táxi. E eu falei, pronto, eu não vou ter dinheiro para pagar esse táxi. E conseguimos pegar o táxi, e conseguimos encontrar o ônibus na saída para Fernão Dias, pegando a Fernão Dias ali, logo na saída de São Paulo. E quando o motorista falou o preço, dividido pelos 4 que perderam o ônibus, eu vi que dava para pagar a minha parte, ainda sobrava um tanto de dinheiro. Entrei no ônibus que não ia direto para Lavras, ia até o trevo de Lavras. E o ônibus atrasou, e eu comecei a pensar, Deus é soberano, mas é tão difícil acreditar na soberania de Deus. E eu parei naquele trevo, umas 11 horas da noite, uma escuridão, que piscar o olho, abrir o olho, fechar o olho, era a mesma coisa. E eu disse, pronto, e agora o que eu vou fazer aqui? Com um pouquinho de dinheiro no bolso, carro nenhum parava naquele trevo para me dar carona, mas eu estava com aquele negócio na cabeça, Deus é soberano, Deus dirige a nossa vida. E de repente veio um ônibus e eu fiz o sinal, e antes de entrar eu perguntei, quanto é a passagem até Lavras? E o motorista disse tanto, e eu olhei e era exatamente o valor que eu tinha no bolso. Cheguei com 0. Como é difícil crer que Deus é soberano. Nós afirmamos isso, que Deus dirige as nossas vidas, que Deus conduz os nossos passos. Como diz o teólogo Spru, não há nenhuma molécula correndo livre nesse universo. Deus é Senhor absoluto sobre todas as coisas. Mas quantas vezes, irmãos, nós queremos dar um jeitinho nas promessas de Deus, nos caminhos de Deus, duvidamos da direção e da soberania dEle. Vamos olhar para o texto. Essa história de Davi é uma história impressionante, e nós precisamos conhecer o que vem antes desse episódio. Eu sei que você que lê a Bíblia conhece a história, mas eu quero repetir alguns dados da história de Davi, para você entender essa passagem. Eu começo então com essa primeira menção, a história de Davi em Ziclague. O que aconteceu ali? O que vem por trás desse episódio? Nós percebemos lá em 1 Samuel capítulo 27, que Davi mudou para essa cidade, que era uma cidade dos filisteus. Lembra dos filisteus? Eles tinham um representante famoso, chamado Golias, que Davi derrotou. E Davi vai para essa cidade e faz aliança com os filisteus. O rei dos filisteus deu a cidade de Ziclague para Davi e seus homens morarem. No capítulo 27, verso 1, diz que Davi temia por sua vida. Ora, ele era rei, ungido já, não era rei de fato, mas Deus já havia ungido Davi. Ele não tinha o que temer. Ele tinha consciência da direção, da soberania de Deus, mas diz o texto que ele estava com medo de morrer.
E com medo de morrer, ele foi para uma terra do inimigo, fez aliança com o inimigo. Verso 5 e 12 do capítulo 27, nos dão conta de que Davi fez aliança com os filisteus. E se você ler a história no capítulo 27, especialmente o verso 9 e o verso 11, você vai perceber que Davi se tornou um homem sanguinário, um homem de morte, um homem que matava sem dó. E é por isso que mais na frente Deus impediu ele de construir o templo, porque o sangue estava nas mãos de Davi. E esse texto é muito claro ao falar sobre isso para nós. Mas continuando um pouco aqui na história para entendermos, Davi parte para uma guerra malfadada. Ele faz aliança com os filisteus, e agora Davi se pôs na retaguarda do exército dos filisteus, para guerrear contra o próprio povo de Israel, comandado por Saul, capítulo 29, no verso 2. O texto diz que Davi vai na retaguarda, e mesmo que o rei dos filisteus estivesse apoiando Davi, os príncipes dos filisteus desconfiaram de Davi, e eles começaram a falar: nós não confiamos nesse homem, esse homem derrotou Golias, esse homem derrotou muita gente na história, Deus tem abençoado ele, nós não confiamos nele, mande Davi embora. E o texto diz que enquanto subia para guerrear ao lado do inimigo do seu povo, a casa de Davi ficou desguarnecida. É o capítulo 30, o verso 1 e 2. Davi foi guerrear uma guerra que não era sua, contra o povo de Israel, fazendo aliança com o inimigo, e a casa ficou desguarnecida, desprotegida, desamparada. E aí o desespero tomou conta, diz o texto que nós lemos. Voltaram frustrados de uma guerra que não aconteceu para eles, 3 dias de caminhada, exaustos, com fome, voltando para casa. E o texto diz que as casas foram incendiadas, os filhos e as esposas foram sequestrados. O verso 4 do capítulo 30 diz que eles choraram até perder as forças, não tinha mais força nem para chorar. Tristeza se abateram ali na casa de Davi, na família dos soldados de Davi. E para piorar a situação, o verso 6 diz que Davi foi ameaçado de morte pelo seu próprio exército, pelos seus homens de confiança, que estavam com amargura na alma, porque perderam tudo, perderam a família, perderam os filhos. Eles não sabiam ali o que tinha acontecido, se eles estavam vivos ou não. Mas, apesar de toda a tragédia desse texto, irmãos, eu vejo o capítulo 30, esse episódio na cidade que os filisteus deram para Davi morar, um divisor de águas na vida de Davi. Apesar de todos os desacertos, esse episódio marcou a mudança na vida de Davi, porque o verso 6, a segunda parte, diz que Davi se reanimou no Senhor. E eu acho interessante que a palavra, que eles não tinham força para chorar, traz a ideia de força humana, e a palavra reanimar aqui traz a ideia de uma força que vem de Deus. Eles se revestiram de coragem, numa coragem que veio do Senhor, e Davi fez algo que há muito tempo ele não fazia. Ele orou a Deus. No verso 8 do capítulo 30 diz o texto que ele consultou o Senhor. E aí da cidade de Ziclague, Davi é levado para ser ungido rei de Judá. Capítulo 2 de 2 Samuel. Por isso que eu disse que esse texto é um divisor de águas. Eu falei esses dias sobre o perdão de José, sobre a prudência de Abigail, falamos sobre a fé de Elias, e hoje eu quero falar sobre o choro de Davi. Mas não só sobre o choro de Davi, mas sobre o ânimo que Deus lhe deu. Irmãos, eu me vejo muitas vezes dentro dessa história, sentindo os desafios que essa história nos traz, e também os princípios da palavra de Deus que podem ser aplicados à nossa vida hoje. E isso faz da Bíblia algo maravilhoso, porque ela é realista, ela conta a história como ela é, ela não mascara,
ela não mente, ela não finge, ela mostra a história dos filhos de Deus, das suas lutas, dos seus dramas, mas sobretudo da intervenção de Deus, da vitória de Deus e do ânimo de Deus. Qual que é o objetivo da nossa mensagem nessa noite? Entender que decisões mal feitas podem ter consequências tristes, mas em segundo lugar é aceitar o convite para buscarmos em Deus ânimo para continuar. O choro de Davi e o ânimo que Deus lhe deu. E aqui, irmãos, em primeiro lugar eu quero ressaltar que esse choro era um choro na alma, de uma decisão que foi mal elaborada, e eu quero que vocês acompanhem comigo o raciocínio. Era muito mais do que um choro ali naquele instante, era um choro que estava na alma de cada um daqueles soldados, daqueles homens de guerra, era um choro que estava presente na caminhada deles, na história dele, e aquele foi um momento crucial, um ponto que chegou no auge do drama. Por isso que eu chamo aqui de um choro na alma, fruto de uma decisão mal elaborada. Porque Davi, na verdade, irmãos, ele fez uma aliança maldita. Ele fez uma aliança maldita. Para proteger a sua vida, Davi se aliançou com o inimigo. Para salvar a sua vida, mesmo sabendo que Deus era soberano, que Deus tinha escolhido ele, que ele era ungido do Senhor, mas ele teve medo da sua vida, e para preservar a vida, ele fez aliança com quem não tinha temor de Deus no coração, com quem era inimigo do povo de Deus. Como eu disse, por causa dessa aliança, Davi se tornou um sanguinário, um homem sem piedade, sem dó. E ainda assim, ele não se viu livre da sua grande preocupação. Essa foi uma aliança que eu chamo de aliança maldita. E eu entendo, irmãos, que esse é um princípio que nós precisamos também aplicar na nossa vida. Há um peso de uma aliança maldita que pode ser muitas vezes tomada e feita por nós. Se você pegar o texto de 2 Coríntios, capítulo 6, Paulo diz que não há comunhão entre trevas e luz, entre Satanás e Cristo, entre o crente e o incrédulo não há comunhão. Paulo diz isso claramente em 2 Coríntios capítulo 6, verso 14 a 18, texto que nós conhecemos e sabemos perfeitamente. Por que eu chamo isso aqui de aliança maldita? Você pode até discordar, você pode até caminhar nesse sentido, mas será uma aliança maldita. Por quê? Porque alianças malditas geram angústia, geram medo, geram ansiedade e lágrimas na nossa vida. Alianças malditas nos descaracterizam. Davi, por um período na sua vida, ele se tornou um homem descaracterizado, alguém chamado para ser o homem segundo o coração de Deus, e de fato ele era. Se tornou um homem de guerras, o homem que respirava morte na sua vida. Alianças malditas nos forçam, e esse é o grande problema, agradar aos homens e desagradar a Deus. Tiago diz que a amizade do mundo é inimiga de Deus, que aqueles que querem ser amigos do mundo se constituem inimigos de Deus. Sabe o grande problema quando nós nos aliançamos com quem não tem temor de Deus no seu coração? Quando nós procuramos, quem sabe, para satisfazer um desejo nosso, uma felicidade nossa, fazer massagem no nosso ego, e nós nos aliançamos com quem não tem temor de Deus no coração, nós passamos a querer agradar a pessoa, e quem procura agradar as pessoas, muitas vezes desagrada a Deus. Isso é verdade. E esse é o exemplo negativo de Davi nesse texto, irmãos. Mas eu vejo também aqui, dentro desse ponto, um cuidado mal direcionado. E eu quero que você preste atenção nisso. Davi cuidou dos interesses dos filisteus. Ele ia para todas as guerras dos filisteus. Ele matava a gente que os filisteus estavam matando. Chegou até a ir para a guerra contra o próprio povo de Israel.
só não participou da guerra porque os príncipes dos filisteus mandaram eles embora. Sem dúvida, eu creio na soberania de Deus agindo ali naquela história. Davi estava preocupado com os filisteus, com interesses deles, mas estava esquecendo a sua família. Por causa desse cuidado mal direcionado, o texto diz que a família ou as casas foram incendiadas. Verso 1 e 3. Que as esposas e os filhos foram sequestrados. Diz o verso 2 e o verso 5. O que eu quero dizer com isso? Que você e eu precisamos ter cuidado para não direcionarmos mal o nosso cuidado, a nossa atenção. O que adianta, irmãos? O que adianta ganhar batalhas no mundo se perdemos a guerra dentro de casa? Paulo diz que se nós não temos cuidado dos nossos, nós somos piores do que os incrédulos e temos negado a fé. O que adianta sucesso, conquistas, sermos bem-sucedidos lá fora, ganharmos a confiança das pessoas, se dentro de casa nós estamos perdendo a guerra, se nós não cuidamos da esposa e dos filhos? O que adianta? O que adianta os louros da vitória no mundo se nós perdemos isso dentro de casa? Essa é a grande lição desse texto, que traz para nós advertência, irmãos. Eu gosto de pensar na Bíblia como a Bíblia ela é séria nesse ponto. Como os servos de Deus, quando eles pecavam no cuidado da casa, Deus os chamava à responsabilidade e até os punia. E uma das tentações que começa lá em Êxodo, quando o povo de Israel vai sair do Egito, Moisés tem aquela conversa com Faraó algumas vezes, e Faraó começa a fazer algumas propostas para Moisés. Pode ir, mas não vai muito longe. Oferece sacrifício a Deus aqui no Egito, eu ofereço tudo que você precisar para o sacrifício. Mas tem uma proposta que eu acho interessante. O Faraó diz: vai, mas deixa as crianças. Vai, mas deixa os filhos. Se você está querendo levar os filhos é porque você está mal intencionado, então deixa os filhos. Irmãos, às vezes a gente está sendo tentado a fazer isso, a guerrear lá no mundo, a combater alianças que às vezes não são nossas, e nós deixamos os filhos, deixamos a casa, não cuidamos do nosso lar. E eu parafraseio o que Jesus disse: que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua família? O que adianta? O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a família? É por isso que Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É por isso que o salmista mais na frente, ele orou e disse: Senhor, portas adentro da minha casa terei coração sincero. Se há uma batalha que eu e você precisamos ganhar hoje, irmãos, e nós estamos perdendo, é a batalha dentro dos nossos lares, para guardarmos a nossa casa do inimigo, para protegermos os nossos filhos dos ataques dos amalequitas modernos, com seus desvalores, ou com seus valores distorcidos do reino de Deus. O choro de Davi era um choro que estava na alma, porque ele e os seus soldados decisões malfadadas. Mas eu quero falar em segundo lugar que o choro que tira as forças e cega o entendimento, é o segundo ponto dessa mensagem que eu quero ressaltar nessa noite. E eu chamo esse choro aqui de choro do desespero, do verso 4. O texto diz que os homens de Davi, o próprio Davi, eles choraram até perder as forças. Eu fico imaginando aquele choro naquela hora, e eu fico pensando, se fosse você, se fosse cada um de nós, chegando em casa, de repente a casa destruída, os filhos não estão ali mais, a esposa foi sequestrada. Às vezes isso não acontece literalmente, irmãos, mas às vezes eles são sequestrados pelos valores do mundo, e nós mesmos não deixamos fazer isso. Esse foi um choro do desespero.
um choro de perda de esperança. Eu diria então que, acostumados com a tragédia dos outros, eles não sabiam o que era chorar pelos próprios filhos. E choraram, choraram, até não ter mais força para chorar. O verbo chorar no texto, ele traz a ideia de humilhação. Eles não só choraram no sentido de derramar lágrimas ou de lamentar, mas eles se humilharam. Eles estavam arrasados ali naquele instante, porque o empreendimento deles fora frustrado. Estavam fisicamente debilitados, caminharam 3 dias de volta, sem o momento lá da batalha. O texto diz que mais para frente, alguns não conseguiram ir atrás daqueles que sequestraram a família, e voltaram, ficaram exaustos, pararam, não conseguiam caminhar. Estavam fisicamente debilitados, perderam o restante das energias que tinham. E a força que perderam era a força humana, até mesmo a força para chorar. Já se sentiu assim? Tem mais força. Me lembro que uma vez, uma pessoa querida chegou perto de mim e falou assim: eu não consigo mais orar, eu só consigo gemer, eu não tenho força mais para orar. E quando eu abro a boca para orar diante dos problemas, das lutas, das dificuldades, o que sai é gemido. E aí nós lemos o texto dizendo que o Espírito Santo faz isso por nós também. Ele geme com gemidos inexprimíveis, ele intercede por nós, ele intercede com a força do seu ser. E ainda que seja um gemido, Deus não rejeita o gemido que parte de um coração quebrantado. Mas o desespero deles, irmãos, cegou o entendimento deles. Davi estava sob ameaça de morte ali naquele texto, no texto que nós lemos. O problema, ele se agrava, ele vai crescendo na vida de Davi. Primeiro, os príncipes dos filisteus desconfiam de Davi. Depois a família é sequestrada. E agora os homens de confiança de Davi se voltam contra ele. E o texto diz que ele fica angustiado, porque eles queriam apedrejá-lo. Ele não está falando dos filisteus. O texto não está falando do inimigo, mas está falando de gente que caminhou com ele, que conhecia a história dele, que lutou do lado dele, que estava disposto a morrer por ele, mas de repente, por causa da família, do caos que se abateu ali naquelas casas, os próprios soldados de Davi queriam matá-lo. E eu diria então que o desespero dos soldados de Davi cegou o entendimento deles. Porque a dor, ela rouba o entendimento. A dor, ela rouba o raciocínio. A dor do desespero. A palavra amargura aqui no texto é uma palavra interessante, porque ela traz esse sentido de desespero. Amargura de alma. Essa dor do desespero pode fazer dos amigos os nossos piores inimigos. O desespero pode nos levar a uma estrada sem saída. A palavra angústia significa um túnel sem saída. Davi não via saída para aquele momento na vida dele, não tinha como escapar. Por isso que eu falo do desespero, que cega o entendimento. Mas o texto, graças a Deus, não termina assim. E ainda que a gente fale de uma decisão malfadada, e ainda que a gente fale de uma dor que cega o entendimento, nós não podemos deixar de falar da última frase desse versículo, da expressão: porém, Davi se reanimou no Senhor. Coisa maravilhosa, irmãos. E aí nós encontramos o ânimo que Deus deu e o ânimo que Deus dá, não só a Davi, mas Ele pode dar esse ânimo a você, a todos nós que passamos por lutas, tribulações e dificuldades. E sabe o que eu gosto nesse versículo? É que o Senhor aqui é o Deus de Davi. O nome de Deus aqui é Yahvé, o Deus da aliança, o Deus da graça. Há nessa frase a menção de um Deus que não desampara, de um Deus que não
omite nas suas promessas. Este é o Deus que Davi tinha esquecido, não esquecido propriamente de Deus, mas esquecido das promessas de Deus. Quem sabe, desconfiado da soberania de Deus, correu atrás de proteção com o inimigo, fez aliança que não devia ser feita, abandonou a casa quando não devia abandonar. Davi tinha esquecido das promessas de Deus, mas o texto diz que esse é o Senhor, Yahvé, o Deus da aliança, o Deus que chama e que não desampara. Essa mensagem é maravilhosa, porque é Deus quem reanima Davi. A palavra reanimou no texto traz a ideia de força, de tornar-se corajoso. E é uma palavra de ordem na Bíblia, que você encontra em toda a Bíblia. Antes a força humana tinha se esvaído, choraram até perder a força. Agora a força vem do Senhor. E aí nós lembramos de Jeremias, quando ele diz: maldito o homem que confia no homem e que faz do seu braço a sua força. Ele é como um arbusto solitário no deserto, que não vê quando vem a chuva. E bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Ele é como a árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz, diz a Bíblia, ele é bem-sucedido, bem-aventurado. Deus não se esqueceu de Davi, por isso Deus o reanimou. Deus não se esqueceu da sua aliança, Deus não se esqueceu da sua promessa. Ainda que Davi tenha andado por caminhos tortuosos, Deus não se esqueceu de Davi. E aqui nós temos uma bendita verdade, irmãos: o Deus que anima e o homem que depende. É Deus quem reanima Davi, mas é Davi quem depende do Senhor a partir desse instante. Davi fez algo que há muito tempo ele não fazia, ele orou. Eu gosto dessa frase, porque todas as batalhas anteriores ele não consultou o Senhor, ele não orou, nenhum momento pedindo que Deus o abençoasse, mas agora ele ora: Senhor, devemos ir, devemos guerrear essa batalha, estamos sem forças, não temos condições, devemos ir, Senhor. E Deus diz: vá, que eu vou te dar toda a sua família de volta, e tudo que você perdeu vai ser restituído. Davi, através de uma vida de oração, ele foi reanimado pelo Senhor. Através da obediência à palavra de Deus, ele foi reanimado pelo Senhor. E eu diria, através do louvor e da adoração, que são armas de vitória. A mesma coisa pode acontecer com você e comigo. Eu quero que nessa noite a gente pense sobre isso, irmãos. Vamos recapitular os principais temas, para a gente guardar bem. Depois eu quero fazer uma aplicação bem simples, ainda que muita coisa você tenha perdido. Se ficar isso gravado, eu vou ficar feliz. Primeiro, o tema: o choro de Davi e o ânimo que Deus lhe deu. O choro na alma de uma decisão mal elaborada. Segundo lugar, o choro que tira as forças e cega o entendimento. Mas em terceiro lugar, o ânimo que Deus dá, que deu a ele e que pode dar para você e para mim. 4 aplicações. Primeira, não substitua sua confiança em Deus pela proteção de caminhos falsos. Nada vale a pena. Não substitua. Confie em Deus. Ele é soberano. Ele dirige as nossas vidas. O reverendo Halley, na oração, lembrou do bisavô da esposa. Lembrou do evangelho aqui no passado. Como Deus tem conduzido a nossa história, irmãos. Ninguém aqui pode se levantar e pode dizer: isso não funciona comigo. Ninguém pode levantar e dizer que Deus não age na sua vida. Ninguém pode dizer que Deus não ajudou até aqui. Ninguém pode dizer. Então não vale a pena nos aliançarmos com quem não tem temor de Deus no coração. Não vale a pena buscarmos a nossa proteção em caminhos falsos, em ilusão. Confie em Deus.
Não substitua sua confiança no Deus soberano por nada nessa vida. Segundo, a segunda aplicação: nenhum sucesso na vida compensa o fracasso na família. Cuide da sua casa. Ore pelos seus filhos. Ore dentro do seu lar. Não vale a pena ter sucesso lá fora, se dentro de casa as coisas não estão bem. Cuide da sua casa, em nome de Jesus. Terceiro lugar, não deixe que as lágrimas do desespero impeçam a sua visão de Jesus Cristo. Às vezes a gente está cego por causa da dor, do desespero, da dúvida. Ele jamais desampara você. Aliás, Paulo diz algo maravilhoso. Paulo diz que nada nesse mundo pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem nesse mundo, nem no mundo invisível, nem do passado, nem do presente, nem do futuro, nem anjos, nem principados, nem qualquer outra criatura que existe nesse universo pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não deixe a dor tirar essa percepção da sua vida. Creia. Quarto e último lugar, anime-se em Cristo, como fez Davi. Fortaleça a sua fé em Cristo, como fez Davi. Ele é o Deus da graça, Deus da aliança, e que Deus te abençoe. Amém? Nós vamos passar para o momento da ceia do Senhor. Vamos cantar o hino 336. Enquanto cantamos esse hino, eu pedi aos presbíteros que venham à frente, inclusive os irmãos presbíteros em disponibilidade que estão aqui, que nos ajudem também. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos cantar o hino 336.
Pai querido, te damos graças pelo privilégio de podermos estar na tua casa com o teu povo, para te louvar e te engrandecer o nome. Obrigado pela comunhão que temos contigo, por meio da ceia, o corpo que foi ferido e o sangue derramado, que nos purifica de todo pecado e nos habilita a termos comunhão eterna contigo, Pai. Nós te louvamos, Pai, pelo sacrifício do teu Filho Jesus, pela salvação que Ele manifestou e realizou por todos nós. Dá-nos a tua bênção, nos conduz em paz para os nossos lares. Tudo, Pai, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos, que a graça preciosa de Jesus, nosso Salvador e Senhor, que o amor de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, e que a comunhão, as consolações e a companhia do Espírito Santo sejam com todos nós, com todo o povo de Deus que está espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe da cabeça aos pés. Dê um abraço à pessoa que está do seu lado, atrás de você.